Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Ponto de Luz, aí em Rolante. Uma gratidão estarmos aqui hoje reunidos, utilizando-nos dessa ferramenta maravilhosa que é a comunicação por internet, para que possamos estar juntos, estudando um pouquinho da doutrina espírita. Me chamo Daniela e represento a Associação Espírita Caridade, que fica em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, é com grande carinho que recebemos esse convite e vamos hoje estudar um pouquinho sobre aquela passagem que conhecemos como o óbolo da viúva, que fala sobre caridade. E Kardec colocou essa passagem no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu peço licença aos manos para ler o pequeno trecho evangélico que está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E aí diz assim: Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, gasofilácio também conhecido como a Arca do Tesouro, que era aquela caixa enorme onde se depositavam, que também ainda existem hoje algumas caixas também para depositar as contribuições ao templo. Ao observar então de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor, que corresponderia hoje a 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, e ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Então aquelas pessoas entravam e despejavam as suas moedas no gasofilácio, fazendo bastante barulho, aquelas moedas caíam tilintando, que era uma forma de demonstrar que estavam fazendo uma doação bastante generosa, né, para atrair a admiração de todos que ali estavam presenciando aquela cena. E cada qual queria despejar mais moedas do que os outros. E a viúva chegou lá e deu 2 moedinhas, que com certeza não fariam diferença no meio de tantas moedas dentro do gasofilácio, mas ela estava dando daquilo que era tudo que ela tinha. Então, é muito significativa essa passagem, porque muitas vezes nós pensamos 2 vezes antes de fazer a caridade, porque temos pouco a oferecer e tememos o julgamento alheio. Mas se eu for lá e doar só uma moedinha de centavos, então é melhor que não dê nada, porque é insignificante. Assim como, às vezes, a nossa opinião, o nosso voto, a nossa contribuição, o nosso trabalho, também podemos considerar insignificantes, mas perante um conjunto, um universo em que somos parte importante, é significativo que nós tenhamos cumprido o nosso papel. Se nós vamos a um estádio ou a um auditório muito grande e deixamos ali o nosso lixinho, mas todas as pessoas estão saindo e deixando o seu lixo. Vai ser necessário que alguém venha e dê conta de fazer toda a higienização desse local. Por isso, às vezes, deixamos ali também o nosso lixinho, mas se nós juntarmos o nosso lixinho, estaremos seguros de estar cumprindo o nosso papel melhor do que os demais que não o fizeram. Então, é importante nós termos essa conscientização. Aquela viúva estava convicta de que a sua contribuição era importante muito mais para ela sentir-se em dia com suas obrigações, porque era considerado uma obrigação contribuir com o templo, do que para as obras do templo em si, que as obras do templo estariam lá bem servidas com aquelas doações daqueles que ostentavam seu poder, seu status através
monte de moedas que despejavam ali, mas ela estava cumprindo a sua obrigação e se sentia em paz com isso, sem se preocupar com os olhares dos outros, dos demais, que certamente, se hoje isso acontece, imaginemos a época que aquela viúva entrou lá e deixou aquelas moedinhas singelas para a contribuição do templo. Então, nós devemos pensar sempre nisso, que quando nós praticamos a caridade, somos os primeiros a ser beneficiados por ela. E por outro aspecto também, se nós formos observar aqueles senhores que praticavam aquelas doações generosas, movidos por um interesse muito mais particular do que pela caridade em si, seria condenável a atitude deles? Podemos afirmar que não, porque toda prática, toda boa prática, ela deve iniciar de uma forma como nós conseguimos fazer. Se nós não temos a atitude pacífica de ficar calados perante uma crítica, de não retribuir com argumentos agressivos, não temos essa atitude, mas inicia aí por uma educação, nós vamos ter que fazer um esforço para que isso aconteça. Então, estamos sendo agredidos, estamos fazendo um grande esforço para não responder. Isso começa dessa forma. E aí vamos nos educando e ao longo de um tempo de prática vai se tornando natural. E conforme nós vamos trabalhando esses nossos instintos, vamos nos tornando pessoas mais dóceis, mais meditamos um pouco melhor sobre as nossas atitudes, conseguimos administrar melhor as nossas emoções e vamos viver com muito mais paz, muito mais tranquilidade. Então, toda vez que aqueles senhores lá faziam a caridade, mesmo que buscando apenas aparecer, ainda assim, aqueles que recebem sentem o conforto da sua necessidade sendo suprida, né? O casaco vai continuar aquecendo, o medicamento vai continuar aliviando, o alimento vai continuar saciando a fome, mas é claro que Jesus sempre nos esclarece que devemos agir por amor ao próximo, por um real desejo de ver o próximo sentir-se bem, e que a caridade mais sublime é aquela que coloca a preocupação com o outro antes da preocupação conosco mesmo. Então, a sublime caridade seria nós pensarmos primeiro no outro e depois que vemos que o outro está bem, vamos então nos preocupar conosco. Mas é um exercício e, como tudo que a doutrina nos ensina, nós não precisamos pular etapas e nem devemos, porque não é possível, mas devemos a cada dia aprender um pouquinho, né, dar um passinho de cada vez. Não podemos hoje olhar para um edifício de muitos andares e ficarmos admirados e pensar, nossa, gostaria tanto de construir um edifício assim, e ali na outra semana já estarmos empilhando tijolos. Não é assim que é possível. Precisamos então fazer todo um estudo, né? Temos aí um curso de engenharia para aprendermos a fazer aqueles cálculos de como que esse edifício vai ficar bem alicerçado para que não dê rachaduras, para que tenha segurança. Não podemos sair aí subindo paredes para que depois colocarmos em segurança todos aqueles que forem transitar por esse edifício. Então, é claro que é um exemplo muito grosseiro, né? Porque nós temos leis para isso que impedem que esse tipo de maluquice aconteça. Mas voltando ao nosso estudo de hoje, Kardec nos traz nesse capítulo, logo em seguida da passagem onde ele nos traz o óbolo da viúva, ele nos fala sobre a questão de que nós às vezes esperamos ter mais recursos para efetuar a caridade. E ele nos aconselha a fazermos uma autorreflexão de se realmente é necessário termos recursos abundantes para fazermos a caridade.
Porque o nosso próximo que está com fome, que está enfermo, que está necessitado, ele tem urgência. E nós, por vezes, não estamos percebendo essa urgência. Se hoje nós podemos estender um prato de alimento, ou muitas vezes não é o alimento da carne que está doendo no estômago do nosso companheiro, muitas vezes não é a carência material que está corroendo a paz, a tranquilidade do nosso companheiro. Às vezes a dor é moral, né? Por vezes nós estamos aqui assistindo a várias exposições doutrinárias, estamos conhecendo essa doutrina que esclarece tantas coisas e muitos dos nossos companheiros de vida, de trabalho, de jornada, de caminhada, não estão a par de tudo que nós estamos aqui aprendendo, né? Não estão bebendo dessa fonte de conforto que é a doutrina espírita. E nós já temos uma certa condição de oferecermos esse acalento, de oferecermos esse consolo, esse conforto, mas por vezes estamos ocupados. Não temos por vezes a paciência para ouvir as lamúrias do nosso companheiro, tão carente de falar de si, de falar dos seus problemas. Mas aí alguns de nós não consegue ouvir o problema do outro sem ficar em sofrimento junto com o outro. E esse é um exercício que nós também devemos fazer, de compreender, estudando a doutrina espírita, que todos nós passamos pelas situações que precisamos para o nosso crescimento, que Jesus é tão justo e bom que nos dá todos os caminhos para que nós cumpramos as nossas jornadas aqui terrestres dentro de uma programação que sempre é feita com muito cuidado pelos engenheiros espirituais, vamos dizer assim, que nos cuidam, que nos dão os instrumentos, que colocam as pessoas no nosso caminho para justamente nos possibilitarmos todos os recursos e possibilidades para que nós consigamos enfrentar as nossas dificuldades e que por vezes nós não estamos olhando para frente, não estamos olhando para o alto, estamos perdendo essas oportunidades porque estamos olhando somente para o chão, enterrados no pessimismo, no negativismo. É importante que nós, nesses casos, façamos muita prece, porque quando nós oramos, Jesus atende, né? Os nossos bons amigos espirituais estão sempre atendendo às nossas preces, por vezes não percebemos, mas todas elas são registradas, atendidas, e nós recebemos a força, a coragem e o bom ânimo para prosseguirmos. E quando nós absorvemos essas energias deletérias, essas vibrações negativas daquele que sofre e que vem desabafar conosco, é porque estamos então nos sintonizando com a problemática desse companheiro. E quando nós ouvimos essa conversação, é importante que nós oremos e peçamos a Jesus, aos bons amigos, que auxiliem esse companheiro e não tomemos parte da problemática dele, porque por mais que tenhamos a compaixão, a piedade, temos que entender que Deus é justo e bom e que nada acontece sem a sua permissão. Isso dessa forma, nós ficamos resignados à vontade de Deus e nos confortamos em saber que se há uma problemática é porque é necessário e é bom para que esse companheiro possa então aprender alguma coisa que ele precise aprender, transpor um obstáculo que é dele e que nós devemos auxiliar na medida do possível sem entrarmos também nessa dificuldade. Então, sempre que nós pudermos doar do nosso tempo, do nosso trabalho, dos nossos ouvidos, oferecer
os nossos argumentos à luz da doutrina espírita, porque por isso o Espírito da Verdade disse, né? Amai-vos. E, em segundo lugar, instruí-vos, porque nós precisamos ter as diretrizes espíritas para poder, então, consolar aos nossos amigos, aos nossos companheiros, para que não também possamos oferecer aquele aconselhamento que não é o ideal. Nós devemos sempre ser pacíficos, promover a paz, promover a tranquilidade, a resignação e a fé em Deus antes de mais nada. Quando aquele culto que Jesus e os discípulos estavam lá assistindo e que Jesus falou sobre a doação da viúva, quando terminou aquele culto, tem uma passagem que diz que havia um senhor varrendo o templo e que os discípulos haviam ficado pensativos a respeito daquela mensagem de Jesus de que a doação da viúva tinha sido mais importante do que todos os outros. E Jesus ainda falou para eles, mas mais valorosa ainda do que a doação da viúva é daquele senhor ali que está varrendo, porque ele está doando de seu tempo, de seu trabalho. Então nós vemos que quando nós fazemos a caridade das nossas mãos, oferecendo da nossa voz, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso trabalho, é ainda mais importante do que um simples alcançar de algo material de que a pessoa precise. Não desvalorizando, mas agrada mais a Deus, porque estamos doando de nós mesmos, não de algo que nós tenhamos arrecadado. Essa é a mais sublime caridade que mais agrada a Deus. Nós trouxemos aqui uma história do irmão X, que está no livro Estante da Vida, psicografado por Chico Xavier, lá no capítulo 36. Lá nessa obra vai estar com as palavras maravilhosas do irmão X, mas aqui nós vamos tentar, de uma forma mais simples, mais resumida, com as nossas palavras mesmo. Então, havia um senhor muito nobre, que havia desencarnado, e ele tinha feito muito bem, era uma pessoa muito correta. E aí ele chegou lá, queria ascender aos céus. E havia um anjo que estava lá cuidando do portal dos céus. E esse anjo tinha uma balança. E esse nobre senhor, ele chegou com uma túnica alva, muito bonita, e chegou já dizendo que gostaria de entrar no céu. E o anjo disse: "Ah, seja muito bem-vindo, que maravilha, o senhor realmente foi uma pessoa muito boa, mas vamos ter que nos submeter ao fiel dessa balança." E quando o homem subiu na balança, uma decepção. A balança foi lá embaixo. E para entrar aos céus, ele deveria estar com a alma muito leve. E ele ainda não estava. Então o anjo disse que ele deveria reencarnar e semear o amor. Vejam só, então esse homem desceu, reencarnou novamente. E como era muito inteligente, muito trabalhador e muito preocupado com o que os outros iriam pensar dele, com a sua apresentação, ele construiu uma casa muito grande, tinha muitos criados, e ele então ordenava que esses criados levassem a todos os necessitados alimentos, medicamentos, né, vestimentas, para que nada faltasse. Então, assim foi durante quase um século, e quando desencarna, ele chegou lá para então encontrar novamente aquele anjo do portal. E quando ele subiu a balança, o anjo disse: "Muito bem, você agora nessa encarnação assumiu a posição de provedor, mas ainda a balança desceu. E agora terás então que descer e semear as bênçãos do amor." E lá foi ele de novo, com aquela preocupação novamente de fazer tudo de uma forma correta para que pudesse ascender aos céus.
Aí ele se tornou um grande político. Aí, com as verbas públicas, ele criou escolas, ele fez tudo o que se deseja de um bom governante. Ele criou escolas, abriu verbas para a saúde, abriu estradas, investiu na arte, na cultura, fez uma administração maravilhosa. E quando desencarnou, subiu na balança e a balança desceu de novo. Não havia mudado nada. Mas o anjo disse assim: a sua roupa está ainda mais cintilante, mais clara do que nunca, mais bela do que nunca. Agora assumiste a posição de administrador, mas deverá voltar e semear as bênçãos do amor. Aí ele já estava ficando assim, bom, agora é tudo ou nada. Então desceu à terra, reencarnou, né? Amealhou fortuna, preocupado com com o próprio futuro, né, em ter um bom apanhado de segurança financeira, juntou uma fortuna e contratou muitos funcionários que pudessem distribuir em larga escala a caridade material. Então eram alimentos, medicamentos e roupas e tudo mais para muitas pessoas, para um grande número de pessoas. E aí, depois de quase um século, chega ele lá de novo, sobe na balança com aquela roupa que já estava assim exuberante de tão clara e bela. E o anjo disse: assumiste agora a posição de benfeitor, mas deverá descer e realizar a semeadura do amor. Aí ele já foi desanimado, ele já não sabia mais o que fazer. Ele desceu à terra e já estava como que desprovido de grandes pretensões. Já não se preocupou consigo mesmo. Não se preocupou em juntar fortuna. Quando vieram as oportunidades de juntar fortuna, ele não teve vontade, ele apenas repassava tudo para o próximo, porque um homem na qualidade que ele já havia adquirido, de inteligência, de sabedoria, já estava fácil para ele amealhar uma fortuna, mas ele não tinha mais interesse, ele não tinha mais ninguém trabalhando para ele, ele colocou as próprias mãos no serviço e foi auxiliar ao próximo, pessoalmente, sem ficar com nada para si mesmo. E quando finalizou essa existência, ele chegou lá todo esfarrapado, todo com feridas, e disse para o anjo: se quando eu vinha com aquela roupa clara, brilhosa, cintilante, eu não tive condições de entrar aos céus, imagina agora que eu estou todo sujo, todo esfarrapado. E o anjo só olhou para ele com um sorrisinho e disse: suba a balança. E aí ele subiu na balança e sua alma estava leve. Ele se elevou e imediatamente ele se transfigurou e aquela vestimenta toda se dissipou e ele tornou-se uma figura muito luminosa, porque havia colocado ali o seu verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Não estava preocupado consigo mesmo e deu de sua alma e de tudo que possuía e era em bem do próximo. Então fica para nós essa historinha, para que a gente possa refletir e não esperarmos para servir ao Mestre que nos chama e nos chama com urgência, não esperarmos aquela formatura, aquele emprego melhor, aquela promoção, não esperarmos ter mais tempo, não esperarmos, né, terminar os compromissos com os filhos, porque quando terminarem os compromissos com os filhos, nós vamos estar preocupados com outras coisas, e aí depois nós esperamos uma aposentadoria, e daí já vem netos, é uma coisa em cima da outra. E quando nós finalmente tivermos conquistado todos os nossos projetos, ou não, por vezes, nem sempre nos será lícito compreender os projetos que Deus tem para nós, mas quando chegar esse tempo, talvez nós não tenhamos mais as mesmas condições de servir,
porque Deus não nos pede muito, Ele nos pede o mínimo, que nós possamos nos melhorar, porque Jesus tem tudo, não precisa de nada de nós, né? O movimento espírita não precisa de nada de nós além de a nossa melhora. A única coisa que Jesus não tem é a nossa melhora. Então, como é que nós nos melhoramos? É estudando e fazendo bem, servindo, porque aquele que se coloca na posição de servidor, ele é o primeiro a ser beneficiado. Consciência nossa vai já assumir uma posição de alguém que está fazendo alguma coisa pelo próximo e o nosso pensamento fica diferente, a nossa vibração pensamental fica diferente. Nós não estamos indo só buscar, nós estamos indo também doar um pouquinho. Então, quando nós fazemos o mínimo, né, uma horinha por semana que nós doemos do nosso tempo, ou um dia que nós estejamos passando e que aquela pessoa que não nos vê a tempo e que é uma pessoa que às vezes nós não temos tanto prazer assim na interação, mas que nós nos dispomos, não, hoje eu vou me dedicar a ouvir um pouquinho. Então, esses mimos que nós fazemos, somos os primeiros a ser beneficiados. E quando Jesus nos pede para que nós façamos a caridade, essa é a forma que ele nos diz para que nós aprendamos a amar, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma forma de colocar em ação esses sentimentos, porque não adianta nós, conhecemos algumas pessoas que dizem assim, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, eu faço prece, mas o que mais? O que de prático nós fazemos? Nós fazemos prece pelos outros ou somente por nós mesmos? Então, a prece que nós fazemos pelos outros também é uma forma de caridade. Quando nós temos alguém que nos prejudica, que nos fere, e a quem nos magoou profundamente, nós podemos fazer prece para esse alguém. Nós podemos fazer prece pelos administradores que regem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós podemos fazer prece por todos aqueles que regem a profissão de ensino, as profissões da área da saúde, as profissões da área da higiene, da higienização dos ambientes, das ruas, a todos aqueles que cometem o mal, porque são todos irmãozinhos nossos que um dia irão amadurecer e que irão olhar para trás e se arrepender muito das coisas que fizeram de errado. E nós temos que então fazer muita prece, porque esse momento em que o espírito amadurece e se arrepende é um momento muito doloroso, porque ninguém pode mudar o passado. Nós podemos construir um futuro onde estaremos colocando um pouquinho de paz em nossas consciências através do bem que acaba multiplicando-se e cobrindo uma multidão de pecados, né? Então, quando nós fazemos o bem, nós conseguimos cada vez mais, na prática do bem, aplacar as nossas consciências. Mas que esse momento é muito doloroso. E esses irmãozinhos precisam muito de oração e do perdão, porque se Jesus os perdoa, quem somos nós para não perdoar? Principalmente quando eles fizeram algo pessoal que nos atingiu. Devemos orar muito pedindo a Deus que nos auxilie para que consigamos modificar os nossos sentimentos em relação a esses irmãos. Então, nossos amigos, queridos amigos de Rolante, todos que estejam assistindo essa exposição, participando desse trabalho, há muitas tarefas ao nosso alcance, muitas que dependem apenas da nossa forma de pensar, porque quando nós pensamos,
sem ódio, sem rancor, e vibramos no bem, aí já inicia a nossa posição de servidores, porque estamos contribuindo com a psicosfera que vai cada vez ficar melhor, mais cheia de nutrientes que engrandecem a nossa vida. Então, que possamos tirar algum ensinamento dessa noite de estudo, de conversa, e que fiquemos todos com muita paz nos seus corações. Um grande abraço, muito obrigada.